Nesse momento se inicia o encontro com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Passo a palavra ao presidente da OAB-DF, Francisco Caputo. Bom, meus amigos, muito bom dia. Meus colegas de diretoria, Dr. Guilherme Shelby, e ao primeiro candidato que nos honra com a presença aqui na ordem, Dr. Eduardo Brandão, as nossas boas-vindas e o nosso muito obrigado por aceitar participar desse encontro pioneiro que a ordem está fazendo, tentando colaborar com a sociedade, trazendo os candidatos para exporem suas ideias, seus projetos e suas ideologias, permitindo com isso um exercício do voto livre e consciente para as próximas eleições, essas que se aproximam agora em outubro. Nós assumimos a ordem agora em janeiro e tivemos um início de gestão bastante tumultuado porque encontramos o Distrito Federal numa verdadeira convulsão social, né? E já não bastasse os problemas criminais que se viram envolvidos os principais dirigentes da nossa cidade, vimos também uma tentativa, que para nossa sorte foi frustrada, de intervenção federal na nossa cidade. Nós conseguimos, com o apoio de mais de 50 entidades, sensibilizar não só a sociedade, mas principalmente o Judiciário Federal, da desnecessidade de uma adoção de uma medida tão drástica para a nossa cidade. E falávamos já naquela época que a grande intervenção que nós admitimos na nossa cidade é a intervenção democrática, expressa através do voto. Eu acho que só nós, da sociedade, temos condições de expor e expressar nas urnas a nossa indignação com o que aconteceu e a nossa vontade inequívoca de que as coisas mudem, as práticas políticas mudem. E é nesse sentido que nós convidamos os principais candidatos ao governo do Distrito Federal para que viessem aqui e externassem para nós as suas propostas, como pretende gerir a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Além disso, motivou-nos também uma preocupação muito grande com os altíssimos índices de violência contra a mulher e contra a criança. Por isso que também, inspirados pelo nosso querido amigo Dr. Guilherme Shelby, nós apresentamos aos senhores e ao final do encontro faremos uma assinatura oficial de um compromisso onde Vossa Excelência se comprometerá, acaso guindado a condição de governador do Distrito Federal, a adotar políticas públicas concretas para minorar, se não extirpar, esse mal que assola a nossa sociedade. De modo que, agradecendo mais uma vez a presença de todos os senhores, os queridos funcionários da nossa casa e da imprensa, eu passo a palavra para o eminente candidato para que faça as suas exposições iniciais. Bom dia a todas e a todos que aqui estão. Eu quero cumprimentar a Ordem dos Advogados de Brasília, do Brasil, Seção Brasília, Distrito Federal, em nome do Dr. Francisco Caputo e a todos que compõem a mesa. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Eu acho que a OAB tem sido um grande instrumento da democracia, um instrumento da sociedade, em todos os sentidos, porque, como diz Marina Silva, nós precisamos dos núcleos vivos da sociedade para modificar esse país. Eu sou Eduardo Brandão, sou engenheiro civil, formado na UNB, sou urbanista, milito na área ambiental há mais de 20 anos. Dizem que eu tenho uma plaquinha de patrimônio do Partido Verde. Eu tenho porque acredito nessa ideologia. Tenho porque acredito que nós precisamos ir de encontro a um mundo mais sustentável,
um mundo onde as pessoas possam ter um novo paradigma, uma nova maneira de viver e de conviver, né, com as pessoas, com o meio ambiente, com a forma de consumir. Então, nesse sentido, é que a gente acredita no projeto. E também nesse sentido que eu acho que nós temos uma diferença muito grande, porque na minha juventude tinha uma música que falava: ideologia eu quero uma para viver. E o Partido Verde me trouxe essa ideologia. E em cima dela que a gente vive, em cima dela que a gente traz e busca interferir na sociedade. Quando Brasília, nos começos de Brasília, eu quero falar, era uma cidade, foi uma cidade planejada, foi uma cidade criada, eu costumo dizer que foi a epopeia do século XX. O povo brasileiro olhava Brasília como o grande feito do século XX. Eu cheguei aqui com um mês de idade, nasci em 14 de fevereiro de 60, com 21 de abril já estava num cesto, dentro de um jipe com meus pais para a festa da inauguração da nova capital. Qual é a nossa vocação? A nossa vocação é a vocação do futuro. A nossa vocação é a vocação de ser um símbolo para o Brasil e para o mundo. Infelizmente, o que nós estamos vendo nesses últimos anos é que, em vez de Brasília, que foi a epopeia do século XX, que é o portal para o século XXI, voltou para o século XIX. Brasília não tem rumo. E não é por causa dessa última acidente agora da Caixa de Pandora, dessa confusão. Brasília não tem rumo há muito tempo. Porque não tem mais planejamento. Porque não tem mais organização de nada. É como se fosse um galho correndo numa enxurrada. Vai para onde vai. Então, como é que nós pretendemos modificar isso? Um governo nosso, ele parte das políticas. Nós temos que ser modernos, nós temos que mudar essa estrutura toda. Nós temos que ser radicais agora para romper com essa coisa que eles querem voltar a 20 anos atrás, quando começou a disputa política do Distrito Federal, ela já começava a discutir se era Roriz e PT, PT e Roriz. Então nós precisamos agora modificar isso. Nós temos que ser radicais nesse processo. Brasília já tem uma alternativa. Nós entendemos que a minha candidatura é uma candidatura alternativa. Então, gente, como é que você administra e como é que você muda esse estado de coisas? Você vai mudar esse estado de coisas? Não é fazendo eu tenho a secretaria disso, eu tenho a secretaria... Aquele mundo de caixinha, não. Isso está ultrapassado. Não é assim que você faz a gestão, nem do Estado, nem de uma empresa, de nada. Você tem que vir de cima, você tem que ter as políticas. E é o que falta em Brasília. Falta política para a mulher, que é o caso do documento que nós vamos assinar agora. Falta política para a criança, falta política para transporte, falta política para tudo. Aqui nós temos uma coisa que está andando porque não tem como parar, mas não tem rumo. E é isso que nós vamos começar a fazer, se Deus quiser, ano que vem, no nosso governo. Nós vamos começar a criar as políticas. As políticas em cima e as caixinhas embaixo. Não é criando mais uma secretaria disso, mais uma secretaria daquilo, que nós vamos modificar, não. Nós temos que começar a modificar criando as nossas políticas. Então, quando eu falar, e quando o Estado falar, vamos falar da política antidrogas em Brasília. Antidrogas em Brasília? Então, essa política vai ter que ser transversal. Então, quando você falar de política antidrogas, você vai envolver a Secretaria de Segurança, de Saúde, de Educação, de Esporte, Cultura. Se você não envolver todos esses personagens do projeto, não vai funcionar. A nossa administração vai ser absolutamente transversal nesse sentido. Quando você falar da política da mulher, você vai ter que envolver a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação,
a Secretaria de Esportes, de Cultura, de obras para fazer um projeto, uma coisa física, no sentido de receber, por exemplo, a questão das mulheres que sofrem com a violência doméstica. Agora, não adianta chegar ali e falar, vou fazer uma secretaria. Não, nós vamos trabalhar transversalmente.